Então, hoje foi dia dos namorados, 14 de fevereiro, no Japão. E em todo lado, aliás, mas estando eu aqui no Japão, a internet fica doida com o dia dos namorados. E se vocês tiverem um feed de redes sociais, de Instagram, de Facebook, etc., ou se vocês consultarem vídeos no YouTube e o vosso feed for orientado para conteúdos do Japão, de certeza que vocês se cruzaram com uma série de coisas que normalmente são as coisas que são favorecidas pelo algoritmo, mas não necessariamente as coisas que refletem a realidade. Isto não sou eu a despir, porque está calor aqui neste quarto e eu acabei de chegar. Então, uma coisa que eu notei é que há um desfazamento muito grande entre a realidade no Japão e aquilo que alimenta os algoritmos das redes sociais, das plataformas de vídeo, etc. Então quero falar-vos de algumas experiências reais do Dia dos Namorados no Japão. Então, primeiro, eu tive com outras pessoas neste dia, tinha trabalho para fazer e também tinha outras pessoas que me ia encontrar com elas por motivos diferentes. E uma das coisas que eu presenciei foi, na casa de uma das pessoas que eu citei neste dia, estava uma rapariga que é maior de idade, aliás até tem mais do que 21 anos, e ela estava a fazer chocolates em casa, porque ela a seguir ia para o local de trabalho e ia levar coisas para o local de trabalho para distribuir pelas pessoas. E mesmo estando ali em casa, não era só eu que estava ali, era um encontro com mais pessoas, e ela deu uma caixa de chocolates muito bonita, comprada numa loja, para uma outra pessoa, que até era uma senhora, para essa senhora levar para casa e compartilhar com a sua família. E o chocolate que ela estava a fazer para levar mais tarde para o trabalho não era bombons e não era tablete de chocolate, era uma espécie de sobremesa à base de chocolate. Então, essa é a situação real e agora vamos destrinçar isto. A ideia de fazer à mão sobremesas ou doces ou snacks ou bolos ou soufflés ou chucrime ou o que quer que seja, à base de chocolate, para se levar para os seus colegas de trabalho e para se distribuir pelos amigos e pelas famílias dos amigos, é uma coisa muito banalizada no dia aqui no Japão e não tem uma conotação romântica. Então, fazem-se coisas, particularmente à mão, com o nosso tempo, com o nosso saber, à base de chocolate e doces, e depois dá-se a quem se gosta, mas a quem se gosta de uma maneira genérica. Pode ser levar para o trabalho, para distribuir por toda a gente, homens e mulheres. Pode ser para dar a um vizinho, a um amigo da família, a um amigo da mãe, a um amigo do pai, a um amigo do amigo. A ideia é mais, vamos partilhar coisas doces à base de chocolate com as pessoas que são significativas para a nossa vida, de alguma maneira, ou por obrigação, porque são nossos colegas, ou porque são nossas relações pessoais. Eu acho que existe uma espécie de balança a pender mais para o lado do que é popular no anime e na manga e na cultura popular, mas eu não vejo isso necessariamente refletido no Japão. Ninguém fica super corado e nervoso e a achar que é algo romântico. As pessoas trocam os chocolates entre si. Pelo menos do lado das mulheres, que é a minha perspectiva, as mulheres trocam os chocolates entre si. No Dia dos Namorados do Japão é perfeitamente normal. Não é só aos homens, e não é só aos colegas de trabalho, e não é só aos chefes, e não é só aos irmãos e aos pais que as mulheres dão chocolates. As mulheres dão cada vez mais chocolates umas às outras. É do género, olha, todas nós gostamos de chocolates, vamos usar isto como desculpa. Muitas vezes são feitos por elas mesmas, mas muitas vezes também são comprados em loja. Não há segundas intenções, não há decididamente nenhuma conotação sensual ou sexual. E é isso que eu vejo mais a acontecer aqui no Japão. A ideia de a senhora ou a menina dá o chocolate ao rapaz e depois espera pelo White Day, pela recompensa, que é o 14 de março, também não é bem assim. Ou seja, na verdade é assim, se as marcações dos restaurantes para jantar fora ou das encomendas de doces personalizados com mensagens para o White Day fosse toda só para o White Day, isso esgotava. E aliás, no Dia dos Namorados, quando um homem recebesse um chocolate
e fosse a correr a telefonar a uma pastelaria a encomendar um bolo bonito para o White Day, claro que já não tinha vaga, porque estavam todos a fazer ao mesmo tempo. Isso não é realista, isso eventualmente pode acontecer, mas o normal é retribuir-se até ao White Day e não só esperar pelo White Day. Se for uma retribuição que exija pensar sobre o assunto ou planear como fazer a retribuição, então faz sentido que demore um mês, lá está, se mandar fazer uma coisa de encomenda ou se tiver que pensar como é que vai retribuir, mas estão todas à espera que a retribuição seja imediata ou o mais rápido possível. E o White Day é mais uma espécie de deadline para a retribuição e não necessariamente o dia único da retribuição. Se há coisas como declarações de amor ou isso mais associadas ao Dia dos Namorados, talvez haja, mas eu não vejo isto aqui como predominante, falando com vários estratos da sociedade e estando em contato com vários estratos da sociedade. O que eu vejo como predominantemente romântico no Japão, na verdade, é o Natal. O Natal é uma loucura, é assim, as pessoas sentem-se mal se tiverem que passar o Natal sem ser num date, sem ser num encontro romântico. Aí é que eu acho que está mesmo tudo muito voltado para o romantismo, não propriamente o Dia dos Namorados. Não sei se os miúdos continuam a ser como eram antes, mas, por exemplo, quando eu estava em escolas japonesas, o que eu vi era os adolescentes eram muito namoradeiros, era muito difícil manter as regras das escolas que normalmente proíbem os miúdos de namorarem, e algumas escolas têm mesmo isso nas regras dos colégios, que os miúdos não se podem distrair dos estudos com namoricos, mas é muito difícil aqui no Japão a idade média de começar com intimidades anda pelos 16 anos, não é inaudito e não é raro nós que somos mais velhos e somos professores, e sobretudo mulheres, porque conversam com as outras meninas, as meninas procuram-nos para falar connosco, e particularmente se formos ocidentais e se formos estrangeiras, as meninas procuram muito para falar connosco sobre coisas que na verdade são planeamento familiar, ou outro tipo de assuntos mais românticos, e eu percebia-me, acho que ainda é um bocado assim, já passou mais de 10 anos desde que eu estive nas escolas japonesas, mas eu percebo-me que as miúdas aqui eram íntimas com os seus namorados muito cedo, muito mais cedo do que eu estava à espera. A partir dos 14 anos já começávamos a ver que havia ali algumas coisas, e antes de terminarem o secundário, sem dúvida. Então isso na altura surpreendeu muito, depois eu percebi que é um bocado costume aqui no Japão e tem uma conotação completamente diferente. Por um lado, querem fazer o tique, tipo, está despachado, pronto, já fizemos isto. Mas por outro lado, há aquela ideia de cultivar um relacionamento de amizade, de amor, de carinho, de proximidade com alguém e estar nesse momento com quem se gosta. Não vai ser necessariamente o homem com que vão casar, as vidas das pessoas seguem outro rumo. Vão para a faculdade, ou não vão, ou saem daquela localidade, ou etc. Toda a gente sabe que aquilo tem uma fase da vida finita, mas ao mesmo tempo é uma boa memória, uma memória carinhosa, alegre da juventude. E dito isto, nas escolas eles são muito namoradeiros o tempo todo e não está essencialmente estrito ao Valentine's Day ou ao chocolate do Valentine's Day. Estas coisas das declarações de amor e de começar namoriscos e de ir para a intimidade e não sei o quê, se vocês estiverem num ambiente high school, há sempre alguma coisa a acontecer. Não se guardam propriamente para o Dia dos Namorados. Lá está, se calhar a minha perspectiva é um bocado bias, porque eu sou mulher, fui professora, sou mulher em local de trabalho, então vejo mais o lado das mulheres, mas pronto, mas é isso que eu tenho a dizer. Aquela ideia de, não, as meninas todas fazem chocolate à mão para dar ao namorado ou aos colegas, e depois no White Day todos os homens dão às mulheres. Não sei, acho que isso é tudo uma sistematização muito que nega que a realidade é mais desempoeirada e é mais diversa do que isso. E continuam a ser tradições muito específicas no Japão, muito engraçadas. E já agora, apesar de ser Dia dos Namorados e eu ser mulher, eu recebi montes de sobremesas hoje. O que é mau, porque eu não tenciono retribuir. Portanto, pronto, era só para dizer isso. Foi um dia divertido, porque foi um dia normal, em que as pessoas têm coisas para fazer, mas ao mesmo tempo houve aquele ambiente de Valentine's Day. Um grande beijoca para todos. Sejam felizes aí por esse lado e eu vou dando novidades no Japão.